Vida após morte. Thomas Neto. A vida após a morte é um mistério que sempre intrigou a humanidade. Diversas correntes de pensamento têm tentado compreender esse fenômeno, e uma delas é o espiritismo. Neste conto, vamos explorar a visão espírita sobre o assunto, que nos ensina que a existência continua além da morte física. Na trama, acompanhamos a história de Laura, uma jovem que, após seu falecimento em um trágico acidente, desperta em um plano espiritual. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, Laura se depara com um ambiente desconhecido, mas logo é acolhida por seres de luz e amor que a orientam sobre sua nova condição. No segundo parágrafo, Laura descobre que existe uma infinidade de possibilidades de aprendizado e evolução no mundo espiritual. Ela se depara com espíritos que têm a oportunidade de trabalhar em prol de seu próprio aprimoramento e auxiliar na evolução das pessoas na Terra. Por fim, no terceiro parágrafo, Laura compreende que a vida não se encerra com a morte, mas faz parte de um eterno processo evolutivo, em que cada um colhe aquilo que plantou durante a existência terrena. Assim, percebe-se que o Espiritismo nos ensina que a vida após a morte é uma continuação da jornada espiritual, na qual há espaço para a aprendizagem, o serviço ao próximo e a busca constante pela evolução moral. O conto, portanto, nos ajuda a compreender que a morte física é apenas uma passagem para uma nova fase de nossa existência. História de Laura. Laura era uma jovem determinada e cheia de sonhos. Desde criança, sempre teve uma veia artística muito forte e sonhava em se tornar uma renomada pintora. Com muito esforço e dedicação, Laura conseguiu conquistar uma bolsa de estudos em uma renomada escola de artes, onde aprimorou suas técnicas e conheceu pessoas incríveis que a inspiraram ainda mais. Laura deixa a sua cidade natal para se aventurar em uma metrópole, onde estava localizada a escola de artes. Ela enfrenta momentos de solidão e saudades de casa, mas jamais desiste de seu sonho, encontrando forças nos próprios desafios para continuar em busca do seu objetivo. Ela então conhece um professor renomado que se torna seu mentor e ajuda a explorar novas possibilidades em sua pintura. Tendo sua orientação e a troca constante de conhecimento, a jovem percebe que a sua arte vai além das técnicas e se torna um reflexo de suas emoções e vivências. Laura tem a oportunidade de expor suas obras em uma galeria de arte. É a realização de um sonho, mas também um momento de grande nervosismo e insegurança. Contudo, a reação positiva do público e o reconhecimento de críticos renomados confirmam que ela está no caminho certo. Conclusão: Laura alcança o sucesso como pintora e seus quadros ganham destaque internacional.
Sua história de superação e perseverança inspira inúmeras pessoas, mostrando que quando se tem um sonho e se está disposto a persegui-lo, não há obstáculo que não possa ser superado. Laura é o exemplo vivo de que a determinação e a paixão pela arte podem transformar vidas e inspirar gerações futuras. Introdução. Em meio às tramas da vida, às vezes é inevitável fugir do assunto. Enquanto o foco deveria ser a vida após a morte, a narrativa toma um desvio ao abordar a história de Laura e suas experiências terrenas. No entanto, ao trazer essa perspectiva singular, torna-se possível refletir sobre as intersecções entre vida e morte, e compreender como a existência de Laura se entrelaça com as questões transcendentes que permeiam nosso cotidiano. Desenvolvimento. Laura, desde sua infância, sempre esteve conectada à vida em sua forma mais palpável e imediata. Cresceu em meio à natureza exuberante do campo, onde aprendeu a apreciar o movimento dos animais e a simplicidade da existência. Seu eco na fauna e flora nunca se extinguia, o que a levava a refletir sobre a eternidade serena que a envolvia. O tempo passou e Laura se viu enfrentando os desafios do mundo profissional e pessoal. Enquanto lutava para alcançar seus objetivos, uma sensação de inquietude a impelia a buscar um sentido maior para sua existência. À medida que amadurecia, a morte se tornou uma companheira silenciosa, aguardando pacientemente sua vez de conduzi-la para além das fronteiras físicas. Conforme a história de Laura se desenrola, percebemos que mesmo após sua partida, a presença de sua essência perdura. Suas ações, palavras e memórias ecoam naqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-la. Os ensinamentos que transmitiu durante sua passagem pela Terra ressoam no coração e na mente daqueles que compartilharam momentos ao seu lado, transcendendo o tempo e a materialidade. Convenceu. A habilidade de convencer é uma competência essencial que permite influenciar a opinião e o comportamento das pessoas ao nosso redor. No entanto, é importante ressaltar que a persuasão deve ser utilizada de forma ética e responsável, visando o bem comum e evitando a manipulação. Nesse sentido, desenvolver uma boa comunicação, ter empatia e apresentar argumentos sólidos são aspectos fundamentais para convencer com sucesso. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, é necessário ressaltar a importância da comunicação clara e eficaz. Para convencer alguém, é preciso conseguir transmitir ideias de forma objetiva, utilizando uma linguagem adequada e adaptada ao público-alvo. Além disso, a capacidade de ouvir atentamente a outra pessoa e estar aberto a diferentes perspectivas é fundamental para construir um diálogo produtivo. No segundo parágrafo de desenvolvimento, a empatia também desempenha um papel-chave na arte de convencer. Ao demonstrar compreensão pelos sentimentos e pensamentos do interlocutor, é possível estabelecer uma conexão empática, facilitando o processo de persuasão. Mostrar interesse genuíno pelas necessidades e desejos do outro pode gerar confiança e abrir espaço para uma negociação equilibrada. No terceiro parágrafo de desenvolvimento, é imprescindível apresentar argumentos sólidos e fundamentados, baseados em fatos, dados e informações confiáveis. Ao demonstrar conhecimento e expertise sobre o assunto em discussão, é mais provável que se conquiste a confiança e a persuasão das pessoas. Além disso, é importante destacar os benefícios e vantagens daquilo que está sendo proposto, buscando despertar o interesse e a vontade de aderir à ideia. Na conclusão, é fundamental reforçar que a persuasão deve ser utilizada de forma ética e responsável. Convencer não deve significar manipular ou enganar as pessoas. Ao desenvolver uma boa comunicação, exercitar a empatia e apresentar argumentos sólidos, é possível convencer com o intuito de criar relações de confiança, promover mudanças positivas e contribuir para uma sociedade mais justa e equilibrada. Conclusão. Embora o conto tenha se afastado do tema inicial, é inegável que a vida de Laura e seu legado ilustram uma perspectiva peculiar sobre a vida após a morte. A maneira como ela viveu e impactou o mundo ao seu redor evidencia que, em certa medida, todos deixamos uma marca que permanece mesmo quando partimos. Ao fim, é possível compreender que a vida, sob diferentes formas e desdobramentos, é e sempre será uma constante busca por significado, transcendendo as fronteiras finitas do existir.
Thank